colunista Paulo Capelli está fazendo ao vivo lá no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Pelo pouco que eu consegui ouvir, Flávio Bolsonaro aí subiu o tom, inclusive comparou o ministro Alexandre de Moraes a um viciado em crack. Ele está sem medo de falar, né, Andresa? Pois é, o Flávio que é... Vamos introduzir o terceiro elemento, né? Vamos, vem Sabino. Eu tô aí? Eu achei que eu não estivesse. Tá, sempre. Agora a audiência sobe. Olha, Imagina. o Flávio não é essa pessoa que costuma subir o tom, né? Ele é o elemento mais moderado ali da família, tanto que o Flávio chegou a postar um tweet ali, um xite, falando que o Trump deveria rever a sanção ao Brasil, mas hoje mudou ali completamente o discurso, né? Ele diz que o Alexandre de Moraes é como um viciado em crack que não consegue se libertar, né, ali das drogas, e no caso ele, né, tá comparando ali a questão de uma obsessão que ele diz ao pai dele, ao Jair Bolsonaro, e toda essa questão que cerca o Bolsonaro, diz que ele precisa ser internado, e reforça ali, né, todo esse discurso que o Eduardo tem feito, né, mais fortemente contra o ministro. Vamos lembrar que nessa semana o Flávio Bolsonaro ingressou com um pedido de impeachment do Moraes, assim que o Moraes ameaçou prender o Jair Bolsonaro de forma antecipada, por conta daquelas declarações. A gente já comentou isso aqui, todo mundo já sabe. O Flávio não tem força para aprovar ou para pautar o impeachment do Moraes ali no Senado. Quem controla a agenda é o Davi Alcolumbre, e quem controla o Davi Alcolumbre são os cargos que o governo Lula tem dado a ele aos montes. Hoje o Davi Alcolumbre é um homem de mais de 300 cargos aí no governo federal, para poder segurar qualquer tipo de enfrentamento aí aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eleitoralmente, ele não tem muito prejuízo, foi diferente do que ocorreu ali com o Rodrigo Pacheco, que há muita cobrança em Minas, né, onde ele tem ali o Nicolas, que é uma figura forte ali em Minas. Então o Rodrigo Pacheco se queimou bastante ali eleitoralmente, porque não pautou os pedidos de impeachment, que são quase 30, do Alexandre de Moraes. Então, pelo visto, né, a família vai para cima do Moraes para tentar pautar politicamente esse discurso, porque eles sabem que juridicamente eles já perderam, até porque a maioria dos ministros ali do Supremo vai referendar as posições do Alexandre de Moraes. O que me chamou a atenção na entrevista do Flávio ao Capelli é que começa a ganhar força o discurso de que o Alexandre de Moraes é maluco. Sim. Né? Ontem, e é interessante porque ontem o Estadão publicou uma entrevista com o Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, que foi colega do Alexandre de Moraes, e o Marco Aurélio Mello disse que o Alexandre de Moraes devia ir para o divã, né? Ou seja, digamos que foi a dica para o início desse discurso, que eu não sei se vai ganhar corpo ou não, de que o Alexandre de Moraes é maluco, né? É interessante porque na semana passada um amigo meu, conversando comigo, disse que o Alexandre de Moraes parecia o Simão Bacamarte, o personagem do Machado de Assis, do Alienista, né? Que é aquele médico de louco que funda um hospício chamado Casa Verde e começa a colocar a população inteira da cidade no hospício, porque todos seriam loucos, né? E como todo mundo tem as suas loucuras, né? Todo mundo acaba mesmo podendo ser considerado louco, né? E ao final do conto, da novela, do Machado, né? Quem se interna na Casa Verde, concluindo que na verdade o louco é ele,
é o próprio Simão Bacamarte, né? Então, é curioso porque, para além da temática da loucura, nós temos, como se o Alexandre de Moraes fosse o único democrata do Brasil, né? Todos os outros não são democráticos quando defendem, afinal de contas, a Constituição. Democrata é ele que está enxergando, né, uma ameaça sempre perene, sempre pesada sobre a democracia brasileira, né? Enquanto os outros não veem essa ameaça tão grande assim, né? Mas você qualificar o Alexandre de Moraes como maluco, né, também vai ao encontro, na minha opinião, Andresa, dessa única alternativa, né, que restou aos bolsonaristas, que é tentar encarar a coisa, quer dizer, enfrentar o problema do ponto de vista político, uma vez que judicialmente é uma causa perdida, né? Nisso o Flávio Bolsonaro está coberto de razão. A sentença, esse processo já começou com sentença pronta, né? Resta agora apenas a dosimetria, né, de quanto tempo o Jair Bolsonaro vai ficar na prisão. E não vamos esquecer aqui que no pedido da PGR, no parecer da PGR, os crimes atribuídos ao Bolsonaro nas suas penas máximas chegam se somados, né, chegam a 43 40 e anos. poucos anos. 43, né, precisamente. Sabe, é um troço... Mas sabe o que eu queria ouvir de vocês? Assim, esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, a gente pode dizer que é a voz, ele é como se fosse um porta-voz da grande parte do Supremo Tribunal Federal que não quer se manifestar, então o ministro se manifesta pelo restante? Sabe o que me parece, Neila, que estão dando corda para o Alexandre de Moraes se enforcar, né? Ele tem assumido todo esse protagonismo sobre esse assunto, os outros ministros vêm quando são chamados a se manifestar, referendam as decisões dele, né? A maioria dos ministros, a gente tem aí o André Mendonça e o Fux, que agora mudou um pouco de posição, como se fosse assim um descanso, né? Porque os ministros estavam sendo muito atacados, não estavam conseguindo andar nas ruas ali na época do governo Bolsonaro, tinha muitas críticas, muito ataque do próprio presidente, né, na época o Bolsonaro, em cima dos ministros, então também todo mundo guardou aquele rancorzinho e agora estão deixando o Moraes fazer esse serviço sujo de esse enfrentamento direto ali com o Bolsonaro. O Moraes foi bastante criticado, tem muitos pedidos, né, contra o Moraes ali na OAB, porque ele não tem deixado nem os advogados falarem, né? Ele faz um enfrentamento ali com os próprios advogados, cerceando também o direito de defesa. O Flávio, eu queria só voltar um pouco para um trecho da entrevista, que ele tenta também justificar a questão do tarifaço, dizendo que o Moraes tomou medidas contra redes sociais, impedindo, né, a utilização de redes sociais. Ele chegou a colocar uma rede social, que eu acho que é Rumble, fora do ar, os brasileiros não têm mais acesso a essa rede social, então que essa reação do Trump das tarifas, ela vem daí. Então é uma tentativa também de afastar, né, essa culpabilidade que a esquerda tenta colocar em cima do Bolsonaro e da família Bolsonaro sobre essa taxação. Vamos lembrar que esse processo, especificamente, que o Bolsonaro e o Eduardo foram alvos, aí, esse último processo, ele diz isso, que o Bolsonaro está sustentando o filho dele nos Estados Unidos para que o filho dele faça ali toda uma